querendo falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Tchela, e estamos aqui para mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa, um tema que me consome diariamente e provavelmente você vai se identificar. É algo que eu comecei a observar em mim mesma de uns tempos pra cá e também nas pessoas ao meu redor. A gente vai falar sobre a catastrofização e eu vou explicar pra você o que esse termo significa. Mas basicamente é sobre o fato da gente aumentar muito as coisas dentro da nossa cabeça. Você já se pegou fazendo isso? Uma conversa que você teve no dia, seja com seu chefe, uma pessoa querida, enfim, vira um problema gigante, assim. Então você chega em casa, comigo pelo menos acontece quando eu vou deitar pra dormir. E aí eu começo a ter um flashback do meu dia inteiro e começar a lembrar pequenas coisinhas e aumentar muito essas coisinhas dentro da minha própria cabeça. Do tipo, ai, será que eu devia ter falado aquilo? Será que ficou parecendo que eu fui grosseira ou que eu não sou inteligente? Enfim, a gente começa a fazer julgamentos sobre nós mesmos, sempre aumentando as coisas. Então aquele erro que eu cometi vira praticamente uma tragédia. E pior, muitas vezes a gente fica fazendo essa catastrofização, então aumentando as coisas, dando um peso muito maior do que elas deveriam ter na nossa cabeça, sobre coisas que nem aconteceram de verdade. Você já se pegou ansioso e assim, sentindo toda aquela sensação como se aquele fato negativo já tivesse acontecido, sendo que você só tá criando o pior cenário na sua cabeça? Tem uma frase muito famosa que eu não sei o autor, mas eu ouvi e nunca mais eu vou esquecer, que diz que 90% das coisas que a gente teme e que a gente fica ali ansioso, se remoendo, e se, nunca chegam a acontecer de fato. Gente, 90% é muita coisa. E quando eu li essa frase, eu comecei a rever as minhas últimas ansiedades, os cenários piores que eu fiquei ali imaginando, e de fato, a grande maioria deles nunca chegou a acontecer. E eu tava lá me remoendo, me preparando para todos os cenários possíveis. Esse episódio é basicamente sobre isso, o peso que a nossa mente consegue criar nas coisas. E aí, é claro que a gente vai falar também sobre como trazer mais leveza para sua vida e não ficar tão focado nessa negatividade, nesses cenários ruins. Basicamente aqui a gente tá falando sobre quando a nossa mente cria problemas maiores do que deveria. E tem algo muito curioso sobre a nossa mente, que é o seguinte, ela não reage, e aí eu tô falando da nossa mente e corpo, né? A gente não só reage às coisas que acontecem, a gente reage primeiro a coisas que ainda não aconteceram, ou seja, você tá ansioso com uma coisa que possivelmente pode acontecer ou não. O fato é que você já sente fisicamente, o seu corpo já sente, interpreta, absorve aquele fato como se fosse a verdade absoluta. E não só a gente antecipa, mas a nossa mente, ela tem um dom também de criar 1 milhão de interpretações e ampliar, aumentar as coisas que acontecem com a gente. Tem um livro que, basicamente esse livro, ele fala, eu até busquei a referência aqui pra gente trazer mais embasamento, tá? É o livro O Poder do Agora. Recomendo muito. Mas vamos lá. Ele fala que o ser humano é provavelmente o único animal, o único ser vivo que consegue continuar sofrendo muito tempo depois que uma situação já passou. Porque a mente humana, ela fica revivendo aquela história, remoendo, interpretando, recriando a cena e muitas vezes aumentando o que aconteceu. E nesse livro do Poder do Agora, ele faz uma comparação simples com os animais. Então imagina, por exemplo, uma zebra na savana. E aí ela está sendo perseguida por um leão. Durante aqueles minutos, o corpo inteiro dela entra em alerta. E é normal, isso acontece com nós seres humanos também. E aí ela tem uma reação imediata, que é correr, o coração acelera, tem um pico de adrenalina. É uma situação de sobrevivência. Mas, se ela consegue escapar, alguns minutinhos depois ela volta a pastar, enfim, fazer as coisas dela como se nada tivesse acontecido. E o corpo dela volta ao estado normal. Essa zebra, ela não vai ficar 2 horas depois ou dias se remoendo, pensando, nossa, e se o leão voltar? E se eu tivesse corrido pro outro lado? Será que eu devia mudar de território? Ela simplesmente volta ao presente e volta a viver a vida dela. Já nós, seres humanos, a gente faz o contrário. A situação acontece. Antes da situação acontecer, a gente já tá lá preocupado. Aí, de fato, acontece. E a nossa mente, ela continua revivendo aquilo várias e várias vezes. E pior, volta naquilo que eu tava falando sobre as nossas reações físicas, né? Então, quando a gente tá nervoso, ansioso, nosso coração acelera, a gente tem também esse pico de adrenalina. E quando a gente recria na nossa mente uma situação dessa, então, vou lembrar de uma discussão que eu tive com um amigo 3 meses atrás. Quando a gente lembra o fato e fica remoendo aquilo, a gente tem essa mesma reação de estresse
de o corpo ficar também num, talvez, estado de alerta, relembrando a situação. Então a gente sofre 2 vezes, né? Meu pai gosta de falar isso. Ele fala que quando a gente sofre por antecipação, a gente sofre antes daquilo acontecer e depois que acontece. Nesse caso, desse comparativo com o livro, basicamente ele tá falando que a gente sofre 3 vezes. A gente sofre no pré, durante e no pós, a gente continua ali sofrendo. E na prática, como que isso acontece no nosso dia a dia? Vamos a alguns exemplos para ver se você vai se identificar. Mas é quando você manda uma mensagem e a pessoa demora para responder. Existem 1 milhão de possibilidades do porquê essa pessoa não tá te respondendo. Ela pode estar num dia ruim, pode ter acontecido alguma coisa, ela pode estar trabalhando muito, mas na sua cabeça, provavelmente aquilo vira uma narrativa inteira. Depende de todo o contexto, claro, mas provavelmente você vai criar alguns cenários do tipo, será que eu falei algo de errado? Será que a pessoa ficou chateada comigo? Será que essa pessoa não quer mais ser minha amiga? Ela não gosta mais de mim? Será que aquele cara não tá interessado? Então, de repente, um fato isolado que era a pessoa está demorando para responder, que era para ser interpretado como a pessoa está demorando para responder, ponto. Ele vira um cenário enorme na nossa mente. E a nossa cabeça começa a preencher os espaços vazios com hipóteses. E quase sempre são as hipóteses mais pessimistas. E aí vamos trazer uma referência de filme que provavelmente você já assistiu, que é o Divertidamente. Essa última versão. Saiu ano passado, eu acho. Ou retrasado. E aí tem aquela cena famosa onde a Riley, a gente tá dentro da mente dela. E aí ela tá passando por uma situação, ela tá ansiosa com alguma coisa. E aí todos divertidamente lá começam a desenhar os piores cenários possíveis. As hipóteses mais pessimistas. E normalmente é isso que acontece com todos nós seres humanos. O cérebro humano, ele já tem uma tendência natural de tentar prever os possíveis problemas antes que eles aconteçam. E aí, eu vou falar sobre mim, assim, eu sempre acho que ao prever todos os possíveis cenários, eu tô me prevenindo de algo. Mas a real é que a gente nunca vai estar preparado. E assim, a gente também nunca vai saber todas as possibilidades, todos os possíveis cenários. Então, de que adianta a gente gastar tempo e energia tentando fazer isso, né? E aí, eu vou voltar pro termo que eu falei lá no comecinho do episódio, que é um termo que existe na psicologia, que é a catastrofização. É meio um trava-língua, mas esse é o nome dessa distorção cognitiva. A gente já tem um episódio aqui que eu falo sobre várias distorções, e uma delas é essa, onde você automaticamente fica imaginando os piores cenários. E eu falo por mim, porque eu sou bem dessas, assim, tipo, eu tenho um sintoma físico, aí é o pior erro, né? Ir lá perguntar pro chat GPT, tipo, essa dorzinha que eu tô sentindo aqui pode ser o quê? Já era. A gente já começa a imaginar que, é uma doença grave. Aí você recebe um e-mail inesperado do seu chefe, enfim, de algum colega de time, você já acha que, meu Deus, vou ser demitido. A catastrofização é basicamente isso, a gente transformar, não só a gente idealizar o pior cenário, né, imaginar esse pior cenário, mas é basicamente quando a sua mente transforma uma possibilidade em certeza. Porque tem isso também, não é só que a gente pensa no pior cenário, a gente tem certeza absoluta que aquilo vai acontecer. E aí que ele cria esse estado emocional que a gente falou, que é você ficar em alerta, coração acelerado, ansiedades, enfim. E aí, entrando um pouco mais na ciência e no corpo humano, o nosso corpo foi programado para reagir a ameaças. Esse mecanismo foi essencial para a sobrevivência da nossa espécie lá atrás. Porque, durante muito tempo, os perigos eram concretos. Então, eram predadores, a escassez de alimento, ameaças físicas, enfim. Mas hoje, a maioria das ameaças que a gente vive são psicológicas. Você já parou para pensar nisso? Porém, mesmo assim, o nosso corpo reage da mesma forma que ele reagia lá atrás a essas ameaças físicas concretas. O maior problema disso é que o cérebro não diferencia tão bem uma ameaça real de uma ameaça imaginada. Então, para pensar o quanto você está desgastando, assim, elevando os seus níveis de cortisol, de estresse e tudo, quando você imagina o pior cenário. Porque no fim do dia, só de imaginar o pior cenário, o seu corpo vive aquela reação. Ele não sabe, é isso que eu quero dizer, ele não sabe diferenciar um pior cenário imaginado e esse cenário de fato acontecendo. Outro dia eu escutei um podcast que falava um pouco sobre isso, assim, e ele trazia uma analogia bem legal, que eu acho que conecta com o que a gente tá falando aqui. Basicamente, ele falava, imagina que você tá indo viajar, você vai pegar a estrada, e o tempo todo você tá preocupado se o pneu vai dar problema, se a bateria do carro tá saudável, se tá com gasolina, você tá imaginando todas as possíveis coisas que podem dar errado ao longo dessa jornada ali na estrada.
E aí, a mensagem que ele falava no fim do dia é que se você fica o tempo todo nessa noia, né, tipo, super preocupado com o que pode dar errado, você não consegue nem aproveitar a jornada, a vista. Então, imagina que você tá na estrada da vida, né, que é uma analogia com a nossa vida. Em vez de você olhar pra vista, apreciar a beleza das coisas, você tá o tempo todo preocupado e vivendo nesse estado de alerta. E aí ele falava isso, que tem pessoas que vivem 100% do tempo nesse estado de alerta. E aí que vem a importância da gente conseguir separar os fatos, a realidade, dos nossos pensamentos e desses cenários que a gente cria. E das nossas interpretações, principalmente. Porque às vezes o problema não é o que aconteceu, aquele fato. É a dimensão que aquilo ganhou dentro da sua cabeça. A proporção. Se você já viveu o suficiente, provavelmente você já percebeu uma coisa curiosa. Tenta ver algumas situações recentes na sua cabeça que pareciam enormes antes de acontecer. E aí, depois que elas aconteceram, elas se mostraram muito menores, muito mais simples. Então, sabe aquela conversa que você estava adiando, morrendo de medo? No fim, ela acontece. É muito mais tranquila do que você imaginava e você sofreu à toa. Vários problemas na nossa vida que parecem sem solução, a gente encontra uma solução simples. E isso acontece porque a mente trabalha muito com essas projeções de tentar prever o futuro. Mas a vida real, uma boa notícia para todos nós, é que a vida real costuma ser muito mais simples do que a nossa imaginação faz parecer. E existe um motivo psicológico muito forte pra gente aumentar tanto as coisas na nossa cabeça, que é a mente humana odeia incerteza. Então, quando existe um espaço vazio, uma informação que falta, uma resposta que ainda não chegou, ou enfim, uma situação que ainda não se resolveu, o cérebro tenta preencher esse espaço. E ele preenche com histórias. Histórias muito criativas, né? A nossa mente é uma coisa de criatividade. E aí, indo para a prática, existem alguns comportamentos do dia a dia que fazem a gente aumentar ainda mais esses problemas dentro da nossa cabeça. Vou citar alguns aqui só para ver se você faz alguma dessas coisas, porque eu faço várias, tá? Um deles é ficar revisitando a mesma situação mentalmente várias vezes. Comigo isso acontece muito, principalmente em momentos que eu tô mais plena, né? Que eu tenho espaço ali para pensar e imaginar muito. Então, quando eu tô no banho, quando eu tô deitada para dormir, eu fico revisitando as situações. E o pior, eu fico pensando que, às vezes, a outra pessoa que tava nessa situação junto comigo, que às vezes eu tô pensando, o que essa pessoa achou? Ela nem lembra, nem tá revisitando essa situação e eu tô lá, ruminando aquele acontecimento. Outra coisa é criar cenários hipotéticos. Isso a gente faz bastante. E outra coisa, que também tá na lista de comportamentos que fazem a gente aumentar esses problemas, é você confundir a possibilidade com probabilidade. Que é aquilo que a gente falou de interpretar qualquer fato que a gente acha que pode acontecer como uma certeza. E aí, quanto mais tempo você gasta pensando naquilo, mais aquela história parece real. E como vocês já sabem, eu sempre gosto de trazer uma sessão aqui no meio do episódio pra gente pensar em dicas práticas, coisas que você pode fazer no seu dia a dia pra evitar cair nessas armadilhas. Então, a primeira dica é se faça uma pergunta. Isso aqui que eu tô lidando é um fato ou é uma interpretação minha? Segunda pergunta que você vai se fazer é: qual é a probabilidade real desse cenário acontecer? E aí não tô falando da possibilidade, é a probabilidade. Tem 50% de chance? 80%? 10%? Que aí a gente começa a conseguir dar peso certo para as coisas. E a terceira e última pergunta que você vai se fazer nesse exercício é: isso vai importar daqui a um ano? E eu amo essa pergunta, porque é a que eu mais uso para meio que me colocar em perspectiva de uma situação, sabe? Então, quando eu tô ali remoendo uma coisa que alguém falou para mim, que eu falei para alguém, eu olho pra dentro e penso, daqui a um ano eu vou ligar pra isso? E eu juro que 95% das vezes que eu me fiz essa pergunta, eu falei, não, isso não vai importar nem daqui uma semana, sabe? Talvez uma das formas mais profundas de maturidade seja você aprender a não aumentar tudo dentro da sua própria cabeça. E isso é um dos maiores desafios que eu enfrento todos os dias, imagino que você também. Mas eu acho que a gente lembrar e colocar essas âncoras do tipo, nem toda situação tem que ser uma ameaça, nem toda conversa é um conflito e nem todos os fatos têm uma única interpretação. Porque aí dessa forma a gente começa a tirar esse peso de tudo que acontece com a gente. E quando a gente para de transformar cada micro situação num grande evento interno ali na nossa cabeça, a vida começa a ficar muito mais leve. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vamos continuar essa conversa. Então comenta aqui qual foi uma situação recente. Não precisa expor detalhes se você não quiser, mas eu quero muito saber uma situação recente que você fez essa catastrofização, que você aumentou muito e no fim não era nada. E eu vejo vocês num próximo episódio.
Esse programa foi produzido por TNS.